Oi, pessoal! Eu sou a Si e hoje a gente vai conversar sobre livros para você ler no Halloween. Eu separei aqui 7 livros dos mais variados estilos, então temos HQ, mangá, livros mesmo, livro de contos, para indicar para vocês lerem nesse Halloween. São livros de leitura bem rápida e fácil, então vamos lá que eu vou mostrar quais são os livros que eu separei para indicar para vocês. Para começar, já vou indicar um livro, na verdade um HQ, de um assunto que tá sendo assim mega falado no momento, que é o Jeffrey Dahmer. Meu Amigo Dahmer é um HQ que vai contar aí a história do Dahmer, mais ou menos aí na época da adolescência. Então, esse livro, né, essa história foi escrita por um amigo do Dahmer, né, uma pessoa que era um pouco próxima dele aí na época da adolescência, na época que ele tava no ensino médio. Então ele vai contar aí um pouco da relação dele, até, se eu não me engano, o primeiro crime acontecer vai ser um pouco relatado aí, baseado no que o Dahmer contou depois de ser preso e tal. Então, é uma história bem interessante, mas a gente vai ter um pouco de como ele era na adolescência, um pouco dos problemas familiares que ele tinha. A gente vai acompanhar um pouco da história dele pelos olhos de uma pessoa que era próxima a ele. É uma leitura que vale a pena, principalmente nessa época que tá se falando tanto sobre a série da Netflix. Então, é uma leitura complementar bem interessante. Eu acho que é o máximo que eu posso dizer sobre a história do Jeffrey Dahmer. História meio complicada. O próximo livro que eu tenho pra indicar é um clássico do cinema, na verdade, que é A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Essas duas histórias foram compiladas nessa edição belíssima que foi lançada pela Dark Side Books e que tem um furo aqui no meio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse livro é completamente furado de um lado ao outro, exatamente aqui na cabeça do zumbi. Quando você abre, a folha de guarda é um cérebro. Então, assim, essa edição é belíssima. Esse livro aqui, ele é um compilado, na verdade, das duas histórias dos filmes. Então, esse livro é uma adaptação dos filmes. E, basicamente, A Noite dos Mortos-Vivos revolucionou as histórias de zumbi no cinema. Então, esse livro aqui é uma edição comemorativa, né, em capa dura, belíssima. É uma ótima indicação para esse Halloween, né, já que temos zumbis e nada mais temático para Halloween do que zumbis, não é mesmo? O próximo livro que eu tenho para indicar, eu não tenho a versão física dele aqui, eu li... foi a minha última leitura, na verdade, e eu fiz ela no Kindle, então eu vou deixar a capa dela aparecendo aqui em algum lugar da tela, que se chama O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu acho que eu já falei várias vezes sobre os livros do Rafael Montes aqui no canal, porque eu simplesmente fiquei apaixonada por os livros deste homem, e eu comecei a ler O Vilarejo, assim, completamente despretensiosa, porque eu estava na fila para votar no primeiro turno da eleição, e eu não tinha nada pra fazer, e a fila tava enorme, e eu não tinha levado livro nenhum. E era um livro que estava ali no Kindle, no meu celular, no aplicativo, né, já baixado. E eu comecei a ler, assim, sem nenhuma pretensão de continuar a leitura, era só pra, né. E o primeiro conto me pegou de uma forma, eu fiquei tão impactada com esses contos, que eu terminei de ler, assim, acho que o quê? Duas vezes que eu parei, assim, pra ler, eu acabei a leitura. Basicamente, o livro tem... eu não lembro agora a quantidade de contos que tem, mas eu acho que são 7 ou 10 contos. Eu acho que são 7. E cada conto vai se passar dentro de um vilarejo, um pequeno vilarejo esquecido do mapa e sobre seus habitantes. E coisas estranhas aconteceram ali. Então, a gente vai acompanhar a história desses habitantes, seja no passado ou no presente, e essas histórias vão se entrelaçando até que a gente chega no fatídico fim. E, gente, que livro maravilhoso! Sério, assim, tem algumas histórias um tanto quanto pesadas, então tem bastante morte, assassinatos, bem vibe de Halloween mesmo, tá? Então, assim, é um livro que eu indico demais. É um livro fininho, então dá pra ler super rápido. São vários continhos, então, né, rapidinho a gente chega no final. Aparentemente, nem precisa de ordem pra você ler os contos, você pode pegar o livro ali e ler qualquer um, que não vai fazer muita diferença no final, porque, né, enfim, é uma ótima indicação, um ótimo livro. O próximo livro também é um livro de contos, que é o Floresta dos Medos, mais uma vez lançado pela Dark Side Books. Acho que quando a gente fala sobre Halloween e livros de terror, a gente já, né, tá falando diretamente com a Dark Side. Esse livro aqui, ele tem 5 contos, se eu não me engano. Eu acho que são 5. Acho que são 5 contos. É por aí. É até uns 5 contos. São contos bem pequenininhos, ilustrados. São contos de terror. Ele vai trazer um pouco dessa sensação do medo do desconhecido, de não saber o que tem no canto escuro do quarto. É tipo isso. São histórias curtinhas também, super bem ilustradas. É um livro muito bonitinho,
Olha lá. Então, são contos que valem a pena ser lidos e que você vai ler rapidinho também, se você quiser pegar assim pra ler, sei lá, no dia do Halloween você consegue ler em um dia só, super rápido, super leve não é, mas é bem fluido. A minha próxima indicação, na verdade, é um mangá, que é o Tommy, do Junji Ito. Acho que é assim que se pronuncia, mas eu posso estar errada. Vou deixar a capa aparecendo aqui na tela. Esse mangá, eu fiz a leitura nas edições da minha sobrinha, na verdade. Ela tem, acho que o primeiro e o segundo volume. E, basicamente, é uma história de terror sobre uma menina que ela morre das formas mais inesperadas e grotescas possíveis e ela sempre volta. É uma coisa, assim, muito louca. Acho que vocês já devem ter visto imagens aí da Tommy em si, né? Aí pela internet, porque é umas imagens bem macabras, mas é um mangá bem interessante e ele traz aí sobre a possessão do homem em cima da mulher. E isso é uma coisa que a Tommy, ela provoca nos homens com os quais ela tem contato. É um mangá bem interessante e muito nessa vibe de Halloween, sério, muito. São contos bem pequenininhos, então o mangá, ele não tem uma história linear até o final. São vários contozinhos de várias situações em que a Tommy apareceu ao longo dos anos. Minhas próximas duas indicações vai pra você que não gosta de muita coisa de terror, que tem, assim, um pouco de medo e prefere, né, manter um pouco de distância aí dessas histórias mais macabras, mais pesadas. Então, o próximo que eu tenho pra indicar é o Mordida. Esse livro aqui, lançado pela editora Seguinte, vai contar a história de uma vampira que se apaixonou por um lobisomem. Na verdade, ele é aquele estilo de tirinhas, tá vendo? Então é uma leitura, assim, super rápida, super fácil. E é muito engraçadinho, é muito gostosinho. Então, esse livro aqui, ele vai ter humor ácido, um romance inusitado, vestidos pretos dramáticos e lobos peludos. É uma história muito gostosinha, muito divertida de ler e que eu indico também demais. E por último, mas não menos importante, na verdade, esse livro aqui é um livro em inglês, que é o Pumpkinhead. Esse livro aqui, ele vai contar a história de dois amigos que trabalham numa feira ali que acontece em todo outubro, né, todo dia do Halloween, durante, acho que, não lembro se é o mês ou a semana de Halloween, mas enfim, eles sempre estão trabalhando lá. E essa é a última vez que eles vão estar juntos trabalhando nessa feira, porque no ano seguinte eles estão indo para a faculdade. Essa história, ela vai se passar em um dia. Na verdade, ele é um HQ. Eu não sei se eu falei isso antes, mas ele é um HQ. Super bonitinho, que vai se passar aí durante apenas um dia, que é a noite de trabalho deles, ali de Halloween, em que eles decidem que eles querem fazer tudo o que eles não tiveram a oportunidade de fazer na feira nos últimos anos, porque eles estão trabalhando ali e eles não conseguiram aproveitar realmente a feira como eles queriam. É um HQ muito fofinho, muito bonitinho, que vai falar sobre amizade, sobre amor, sobre as escolhas da vida, enfim. É um HQ muito fofinho e, apesar de ele ser em inglês, ele é um inglês super fácil, então se você tá querendo começar a ler um livro, assim, em outro idioma e tal, é um livro bem interessante pra começar, né? É um inglês, assim, bem de entrada mesmo, pra você ir se adaptando com a leitura. E como é um HQ, se torna ainda mais fácil pra você ler, porque tem ali as imagens que já vão te contextualizar mais sobre a narrativa e o que tá rolando ali na cena. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se você tem interesse de ler algum deles. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho também, pra vocês sempre receberem notificação. Quando o YouTube resolve mandar notificação, porque às vezes ele também não manda, então, mas ativem o sininho, vai que funciona. Enfim, ó, um beijo pra vocês e até o próximo sábado. Tchau, tchau!